começar a gravar. Eu estou bem improvisada hoje aqui, quando eu estou trabalhando, mas é a vida. Bom, boa tarde, meu nome é Lorena. Segunda-feira iríamos ter um primeiro momento, né, de aula, mas eu tive um super imprevisto aqui em casa e aí realmente não rolou. Quem está me conhecendo agora, eu tenho 2 filhos e aí meu marido precisou ir para o hospital e se internou na segunda, então não tinha com quem deixá-los. Então, realmente, eu precisei fazer aquilo, né? Gravei um vídeo rápido só para dar uma explicada geral, antes de começar. Bom, as aulas da gente, a gente vai esperar, né? Acho que é dia 3 de março, a Rural vai se posicionar para saber se vai continuar online ou se vai voltar às atividades presenciais. Caso retorne, essa disciplina ela está como híbrida. Então, a gente tem 50%. Isso já foi uma demanda da coordenação de vocês, certo? Não foi uma demanda minha, foi a coordenação do curso de vocês que apontou que essa disciplina seria híbrida. E aí, 50% presencial, 50% online. Então, como é que será feito? Nas segundas-feiras, eu vou indicar os vídeos que é para vocês assistirem, que é o que está lá no canal do YouTube, e vou indicar isso no Google Sala de Aula, né? Para vocês irem assistindo. Não necessariamente, caso você não se sinta, não acho que aquele vídeo tá bom, porque eu confesso que eu gravei ele lá no início mesmo da pandemia, quando a Rural parou. Eu estava com essa disciplina, e antes mesmo de começar o PLE, eu fui gravando porque eu fui enviando para minha turma da época que eu achava que a gente ia voltar para presencial. Eu disse, não, eu vou gravar uns vídeos, gravei uns vídeos de revisão de integral e gravei aqueles vídeos que são bem curtinhos, numa qualidade não tão boa assim, mas para os alunos irem estudando antes do PLE começar. E aí, nunca mais voltamos. Estamos aqui ainda nessa coisa do online, né? E quem não achar interessante assistir vídeo ou não assistir aqueles, pode assistir vídeos de outros professores e também pode ler o livro. O livro texto, eu falei naquele videozinho, né? É o do Stuart. Qualquer um do Stuart, qualquer edição do Stuart é bom. Volume 2, tá? E aí, o importante é vocês estudarem a parte da teoria na segunda-feira, ou como vocês acharem melhor organizar o tempo de vocês, estudarem a teoria destinada àquela semana, e aí na quarta, se continuar online, a gente vai ter esse momento síncrono aqui que a gente está tendo agora. Então, todas as quartas, a gente vai se reunir, seja pelo Meet ou seja presencialmente lá na Rural, para fazer o quê? A gente vai fazer exercício, vou tirar dúvida de vocês, e aí, ao passo que eu for fazendo o exercício, eu vou revisando o conteúdo lá do vídeo, ou reforçando, certo? Reforçando alguma coisa que não ficou tão bem feita no vídeo. Aí, deixa eu ver. Quem está aqui assistindo o vídeo, tem alguma dúvida mais específica para eu já ir tirando, antes da gente começar alguma coisa? Dúvida não do assunto, mas da disciplina. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa rapidinho. Podem me dizendo aí, se tiver. Professora, Oi. boa tarde. A minha dúvida, na verdade, é relacionada a essa questão de ser híbrido. Após a reunião, caso a gente não volte para o presencial, fique 100% online, então a disciplina vai continuar 100% online também, né? Provas, Isso. essas coisas. Se continuar online, é tudo online, Que era o que infelizmente. a gente Agora, se estava, for híbrido, as provas serão presenciais. que Tá? era o que a gente estava, um dilemazinho de estatística também, que a gente estava conversando com a professora. Porque no caso, mas vai dar para saber antes, né? Porque a reunião provavelmente será dia 3 e o período de reajuste é até o dia 8, é dia 8, se eu não me engano. Porque, assim, como eu estou um pouquinho distante de Recife, era o que a gente estava discutindo na aula anterior, era esse mesmo problema. De ser híbrido, aí no caso as provas seriam presenciais. Aí no caso a gente teria que tirar as disciplinas. Ficou bem complicado, né?
essa coisa, vai ficar gravado isso, por favor, não passem para ninguém. É bem complicado isso que a gente tem vivido, assim, não só vocês, como eu sei que para vocês alunos deve estar bem mais complicado, porque eu tenho irmãs que estão nessa coisa de estar entrando na universidade. Então, quem é de outra cidade, né, aluga apartamento, sei o quê, enfim. E para a gente que é professor é viver nessa angústia de não saber como é que vai ser as coisas daqui para frente. Tipo, eu estava super animada para voltar. Eu sei que quem está morando longe acha que o online é melhor, né? Mas para mim, que estou em casa com um monte de com criança gritando, agora eles não estão, mas geralmente estão. É muito difícil também se organizar. Mas veja só, voltando para o híbrido, de fato, as provas eu farei presencialmente. Não vai ter como ser de outra forma. Agora, a teoria vai estar lá, né, no YouTube. E aula de alguns vídeos com exercícios eu também coloco lá. E aí a gente vai ajustando. Quando for dia 3 já é daqui a pouco, né? Porque daqui a pouco. Deixa eu ver qual é a data especificamente. É numa quinta. Aí a gente só vai ter encontro na quarta seguinte. É logo depois do carnaval, né? Mas aí, saindo o negócio da rural, a gente conversa até no grupo do WhatsApp mesmo e eu digo como é que eu resolvi organizar a disciplina, certo? Mas as provas, com certeza, vão ser presenciais. As outras coisas podem até ser que eu diga, não, eu vou fazer a aula lá, mas eu não vou cobrar presença, certo? Para ver se não prejudico muita gente. Mas vamos seguindo. Esperar para o dia 3 para ver o que é que vai ser, né? Qual vai ser o nosso rearranjo aí da disciplina. Eu tô desanimada, toda semana é uma coisa diferente. Mas, bom, aqui no... Tem um monte de coisa que eu vou botar depois. No Google Classroom, vocês têm alguns materiais da disciplina e aí tem um plano de ensino. O plano de ensino é um planejamento, obviamente, para a disciplina. Então, aqui vocês podem encontrar, ó, semana a semana, o que é que eu estou esperando que a gente estude. Pode ser que algumas coisas sejam reajustadas, tá? Se eu ver que, por exemplo, deixa eu ver, que teorema de mudança de variável está demandando um pouco mais do que eu esperava, tá mais difícil, vocês estão achando mais difícil. Aí eu vou mais devagar e aí eu reajusto o plano de ensino. Mas, a princípio, é isso que vai acontecer. Então, toda quarta tem aqui, o que está em vermelho são as aulas síncronas, né? Toda quarta vai ter esse momento de aula síncrona. E as provas são: a primeira VA está para o dia 4 de abril, a segunda VA para o dia 18 de maio, a terceira VA para o dia 25 e a final para o dia 1º de junho, tá? Então, se voltar presencial, as provas serão presenciais e aí vocês podem se organizar para estarem na rural nesse momento aqui, sem falta, né, das provas. Caso não volte, as provas vão ser, vai ser tudo online. Tudo online. E aí eu não quero dizer como será o formato da prova ainda, justamente por conta dessa indefinição. Definido que vai continuar online, aí eu digo a vocês, ó, vai ser desse jeito. Vai ser de tal jeito a disciplina. Se o livro, se vocês não tiveram o Sturt, no Minha Biblioteca tem. Alguém, acho que foi Maria Eduarda, tanto perguntou no YouTube, acho que perguntou em outro canto, não sei se só foi no YouTube, sobre monitoria. Vocês têm monitor, mas ainda não foi divulgado para a gente os horários de monitoria. Assim que eu souber, eu também coloco aqui. Onde está esse aqui cinza e as coisas que ainda não aparecem para vocês. Mas assim que eu colocar, vai estar aqui. Porque o que está aqui nesse momento são os horários de monitoria do período retrasado, eu acho. E aí, assim que eu souber, eu boto para vocês o horário de monitoria também. Ok? Eu acho que da disciplina. Pronto. Aí. Calma. Eu estou me ajustando aqui mentalmente. Do Classroom é isso. Aí, o que é que tem além disso? Deixa eu entrar aqui no Khan Academy.
Como a gente não tem como contabilizar a presença, eu vou colocar para vocês toda semana, junto com os vídeos, algumas atividades do Khan Academy, que é uma plataforma, dá para vocês baixarem, inclusive, o aplicativo de celular. Aí tem uns quiz, né? Ele tem tanto a teoria, quanto tem vídeo, quanto tem alguns. Deixa eu botar essa guia aqui, que é melhor. Que eu vou entrar como aluna, aí vocês conseguem. Eu acho uma boa plataforma para a pessoa ir testando se está entendendo ou não as coisas. Mas não é. Chegar na prova não vai ser bem assim as questões, não. Vão ser mais parecidas com as listas que eu vou passar, tá? Aí vamos lá. Segunda-feira, chegou segunda, vai aparecer no Classroom os vídeos, tá? E as atividades do CAM. No CAM, vocês vão entrar, fazer uma conta, tá lá o link da turma. E aí, por exemplo, essa semana eu já coloquei aqui umas atividades. São 4 perguntas. É só para eu saber quem é que está realmente andando na disciplina e quem não está, certo? Eu acho que essa aqui eu até botei para segunda-feira, mas eu vou deixar ela mais tempo, porque tem umas questões um pouco mais elaboradas do assunto. Então, vocês vão fazer as atividades do CAM para garantir como se fosse presença, certo? E essas atividades do CAM, quem fizer tudo, não necessariamente tudo correto, mas quem fizer tudo, vai ganhar pontuação extra na prova, tá? Porque eu entendo que se o aluno está toda semana tendo algum contato com a disciplina, ele está tendo uma participação na disciplina. Então, fez o exercício, acertou tudo, massa. Fez o exercício, acertou metade, você pode tentar refazer até entender o porquê, porque está errando. Inclusive, deixa eu voltar para lá. Ele no celular até eu acho melhor de mexer do que às vezes no computador. Acho ele bem bonzinho. Deixa eu colocar aqui. Quando você... Eu vou responder aleatoriamente, tá? Que eu não vou fazer nenhuma conta agora. E eu querendo... Pronto. Fiz lá a questão. Marquei incorreta. Quando você erra uma questão, ele dá a opção de você obter ajuda. Aí ele vai explicar como era a questão. E aí você tem a opção de verificar onde foi que você errou. Tipo, eu fiz aqui a conta num papel e deu errado tal coisa. Então, o CAM, ele dá a explicação do porquê que estava errado. E, além disso, ele indica vídeos que podem lhe ajudar a entender aquela parte do assunto que você está errando muito. Quando você termina... Dá 8. Quando você termina tudo... Enfim, eu não vou fazer aqui, que eu não vou fazer essa conta toda agora, não. Quando você termina... Oi? 198 é essa. Pronto, e já está dando a resposta. Eu não vou fazer, não, senão vocês vão ver a resposta, que eu mandei tudo igual, não foi para todo mundo. Quando você faz tudo e não faz bem, ele vai, às vezes, dar um relatório de quais assuntos você ainda precisa se dedicar a estudar mais. E eu tenho acesso a o que vocês tentaram fazer. Tipo, quem fez só uma vez e já acertou tudo, eu consigo ver. Quem fez mais de uma tentativa, eu também consigo ver. Então, eu consigo ter uma noção do que é que vocês estão entendendo e o que é que vocês não estão entendendo. Então, eu vou tentar colocar sempre atividades curtas, assim como essa, só 4 questões, para também não ficar uma demanda muito alta. Mas lembrem que isso não é o super suficiente, não, tá? Cálculo, vocês já estão no cálculo 3. Cálculo é uma disciplina que a quantidade de exercícios para você entender um assunto vai depender de cada pessoa, né? Tem gente que vai assistir a aula, vai entender tudo, vai fazer 2 exercícios e aquele assunto já vai ter entrado na cabeça, e tem gente que vai precisar fazer 50. Então, essa quantidade de exercício também é meio ditada por vocês, tá?
Aí, teve outra pessoa, deixa eu ver aqui que está. Que perguntou de uma lista que tem num dos vídeos. O áudio daqueles primeiros vídeos estão bem ruins, mas eu juro que depois melhora. Essa lista eu, em geral, pedia para entregar. Eu não vou pedir, eu tô na dúvida se eu coloco uma nova ou se eu passo essa mesmo. Eu tenho alguns exercícios que eu tirei do Stuart, tá? Esses exercícios, eles são mais com a cara do que pode vir a cair em prova. Então, eu também vou passar a lista de exercício, indicar a lista de exercício, mas não vai ser para me entregar. Essas listas vão ser para vocês tentarem fazer em casa. E aí, nessas aulas da quarta-feira, a gente vai vendo o que vocês não estão conseguindo e o que vocês estão conseguindo. Certo? Porque aí a gente vai fazendo as questões. No que eu vou fazer na questão, eu vou explicando um pouco da teoria. E eu acho que dessa forma a gente aproveita melhor esses momentos que a gente vai ter de aula cara a cara, né? Ou cara a foto. Se for presencial ou se for online, não sei como é que vai ser. Enfim, alguma dúvida ainda em relação a coisas burocráticas da disciplina? Só recapitulando. Toda segunda sai vídeo e exercícios no CAM. Os exercícios do CAM, vocês têm uma semana para fazer. Choro de criança, é ótimo trabalhar em casa. Vocês têm uma semana para fazer, certo? Quem fizer tudo vai ter ponto extra. Ah, professora, se eu fizer só metade, eu vou avaliar, mas a princípio não tem. É quem fizer tudo. A pessoa fez toda semana, todos os exercícios direitinho, vai ganhar ponto extra na prova, tá? Independente de estar certo ou errado. E as listas de exercício vão ser para vocês irem trabalhando o conteúdo, beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Tem quantas pessoas aqui? 15. Na verdade, tem 14. Alguém tem mais alguma dúvida específica da disciplina? Vocês pegaram cálculo 2 com quem? Só para ter uma noção. Eu paguei com o professor Alan. Eu paguei com o Thiago DK. Vocês avaliam que vocês saíram de cálculo 2 sabendo integrar bem? Professora? Não em relação a professor, vocês pessoalmente. Se eu dissesse assim, preciso que vocês façam essas integrais aqui. Vocês saíram sabendo integrar bem ou é uma coisa que ainda está... Um integral por substituição trigonométrica. Se eu botar agora, valendo 10, quem faz em 5 minutos? Ninguém. Rapaz, Professora, quando eu paguei, eu até entendia, mas como eu parei, faz 2 anos que eu paguei cálculo 2. Foi em 2019, aí eu não lembro muito das coisas, não. Eu tenho que fazer um resuminho para lembrar. Pronto. É justamente o que o Brenda disse. Quando eu vi o exercício hoje que a senhora colocou para a gente fazer, me deu meio com amnésia. Eu não consegui lembrar de pouca coisa. E a primeira era simples. Eu também fiz a atividade do CAM, mas fazendo uma revisão do cálculo 2 ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que, quando eu peguei a disciplina lá em 2020, que eu dei uma semana de aula e depois parou tudo, eu comecei a explicar a mesma coisa que está lá no vídeo. E aí, quando chegava para os alunos fazerem as integrais, ninguém sabia fazer mais integral. Esse curso de vocês, como eu falei no videozinho que eu coloquei, é um curso de integração, né? É o cálculo diferencial integral que vai ter derivadas ao decorrer do tempo, mas a gente vai aprender a integrar em vários espaços, em funções de várias variáveis, integral de linha e integral de superfície. Então, no curso de integração, a primeira coisa que vocês não podem estar em dívida é saber integrar coisas básicas, tá? E aí, quando chegou a pandemia, o que é que eu fiz? Eu comecei a gravar uns vídeos no tablet mesmo que eu tinha, de revisão de integral. Então, eu recomendo fortemente que, se vocês começarem a fazer as listas e identificarem que a dificuldade de vocês é em integrar e não na teoria nova,
Peguem os vídeos dos professores de vocês, ou o material que o professor tiver passado, ou eu posso até indicar uns que eu gravei também há muito tempo, que também não são as maravilhas. Eu falo muito de besteira. Eu estava, assim, em pânico. Ainda não é uma vida normal, né? Mas, assim, mas tem questão de tudo quanto é tipo. Eu fiz todas as técnicas de integração direitinho, e aí eu posso passando como material auxiliar. Mas é aquela coisa, você chega, por exemplo, cálculo 1. O que é que o aluno erra em cálculo 1? Em cálculo 1, o aluno erra coisas de ensino fundamental e médio. Então, muitas pessoas não passam em cálculo 1 porque não sabem simplificar, fazer soma de fração, encontrar delta, não sabem essas coisas. Cálculo 3, o que é que vocês erram em cálculo 3? Integração. Vocês, às vezes, não sabem integrar. Sabe o que é para fazer, mas quando chega na integral, faz errado. E, além de integração, a gente vai precisar também de algumas coisas de geometria analítica. Então, e esboço de gráfico. Então, vocês precisam dar uma revisada em esboço de gráfico, integração e geometria analítica. Geometria analítica pode ficar mais lá para frente. Mas agora, especificamente, essas duas coisas. A gente está fazendo tudo no computador, então temos ferramentas. Tipo, vocês podem utilizar um GeoGebra da vida para fazer um gráfico, para conferir. Mas tendo a consciência que vocês conseguiriam fazer a coisa sem precisar do computador, né? Porque se você só faz, tipo, se você só sabe fazer conta na calculadora, você às vezes vai pegar um resultado errado e vai achar que aquilo está certo, né? Não tem confiança. Então, vocês precisam também ter confiança que estão sabendo o assunto. Mas vamos lá. Vocês já tentaram fazer questões relacionadas com o assunto? E se sim, estão sentindo dificuldade em quê? Só integrar mesmo. Ou silêncio, está todo mundo sabendo tudo. Assim, né? Mais ou menos. Ô, professora, a maior dificuldade está sendo na parte de integrar com trigonometria. Até a senhora passou na segunda aula, acho que é a letra B, que a senhora faz a integração de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí eu procurei na internet para ver como é que o pessoal fazia essa integral. Aí eu não entendi muito bem, era um vídeo em inglês, aí eu acabei não entendendo muito bem como foi o procedimento que ele fez para encontrar que era arco-seno de x. Certo. Vamos só contextualizar, para vocês até entenderem o que é que eu vou propor nessas quartas-feiras da gente. Bom, o assunto dessa semana é o início de integral dupla, né? É integral dupla sobre retângulos. Que é a integral retângulas, foi ótimo, retângulos. Que é a integral mais simples do ponto de vista de integral dupla, de integração, né? Quando vocês estavam lá no cálculo 1, só para cálculo 1 não, cálculo 2, que integral início de cálculo 2, né? Vocês começam a aprender a integrar. E aí, no cálculo 1, N2, que foi o que vocês pagaram recentemente, o que é que acontecia? Vocês, vamos dar uma lembrada, né? Vocês pegavam uma função no intervalo AB em R, e aí vocês tinham um gráfico dessa função, que estava no R2, né? Vou botar aqui A, B. Esse era o gráfico de f, y igual a f de x. E aí, embaixo desse gráfico, você tinha uma região de área A. E aí, a integral, no contexto de matemática, era justamente a área dessa região. Vocês chegaram a ver isso, né? Lá em cálculo 2. Como é que era construída essa área, né? Como foi construída essa área? Através de um processo chamado soma de rima. Acredito que os professores de vocês abordaram, né? Você pegava
o intervalo AB, particionava esse intervalo, sei lá, isso era x0, x1, x2, e aí a gente construía retângulos, e aproximava essa área em vermelho através da soma das áreas desses retângulos, tá? Em soma de Riemann, essa área era o quê? Área é base vezes altura, né? Então, ficava I igual a 1, botar assim, até N, de F, XI, onde XI era um representante aqui dentro do intervalo, vou botar CI. Acho que fica melhor. F de CI, delta X, com N tendendo a infinito. O delta X, em geral, a gente pegava como sendo B menos A sobre N, né? A gente subdividia o intervalo em N partes iguais. Isso é bem geral. Então, isso aqui era esse somatório que está aqui era a soma de Riemann, que nada mais é do que a soma das áreas desses retângulos aqui em azul, que agora eu botei vermelho. O ruim aqui é que não tem uma coisa para eu apontar, mas eu acho que dá para vocês irem entendendo. Então, eram essas áreas aqui desses retângulos, e quando você passava o limite, com N tendendo a mais infinito, você fazia o delta X ir para zero, e aí você tinha a integral quando esse limite existe. Então, isso era a integral lá do cálculo 1. Cálculo N2, na verdade. E aí, quando vocês aprenderam essa parte, isso é a parte da integral definida, né? Quando você tem integral de A até B. Vocês aprenderam também a integral indefinida. Indefinida. Em que vocês tinham que a integral de f de x dx era uma primitiva mais uma constante. A f grande, né, que é uma primitiva, é uma função que, quando você deriva a f grande no determinado intervalo, dá a f pequeno. E aí, juntando esses dois conceitos, eu tenho o conceito de integral relacionado com primitiva, que está relacionado com derivada, e tem o conceito de integral relacionado com área. A gente tinha o teorema fundamental do cálculo, que dizia que a integral de A até B de f de x dx, isso é f de B, a primitiva no limite superior, menos f de A. Então, o que vocês viram de integral, lá em cálculo 2, passando bem por cima, foi isso. Nessa parte de integral indefinida, vocês tinham as técnicas, né? Aí tinha integral por mudança de variável ou substituição, né? Aí tem integração por partes, substituição trigonométrica, somas parciais, enfim, tinha algumas técnicas aí, que eu acho que pode aparecer mais são essas. Certo. Agora a gente está em cálculo 3. E aí a gente vai trabalhar com integral dupla. Integral dupla porque envolve uma função de duas variáveis, tá? Então, inicialmente, fazendo um paralelo ao que você tinha antes, em vez de você trabalhar no função de uma variável, a gente trabalhava com um intervalo fechado, né? Na função de duas variáveis, a gente vai trabalhar inicialmente com um retângulo, que é o produto cartesiano entre dois intervalos fechados AB e CD, que a gente chama isso aqui de R, né? É o retângulo R. Em R2, em R. E aí eu vou ter o gráfico agora vai estar em R3, X, Y, Z. Aqui o intervalo AB, CD, aí quando eu faço aqui, né, o produto, vocês vão ver ao longo da disciplina que desenhar não é o meu forte, não. Eu desenho bem mal.
Principalmente nessas coisas de computador, e enfim. Bom, e aí quando o gráfico dessa função é uma superfície, né? Deixa eu tentar ver se eu desenrolo alguma coisa aqui para virar uma superfície. Ó, tá vendo? Tudo errado, minha gente. É triste. Pronto. Isso aqui é Z igual a F de XY, é o gráfico. Tá dando para entender? Ou vocês já estão dormindo aí? Tá dando. O ruim do online é isso, minha gente. Eu via vocês dormindo ao vivo. Agora, nem isso. Mas Tinha mais vamos graça, lá. né? Noel podia chegar, aperrear, mas agora não dá para fazer mais nada. Bom, então agora a gente tem isso aí. Quando você olha aqui para a soma de rima, né? Esse produto aqui, ó, a F que dá a altura, né? A F dava essa altura. Vezes o ΔX é base vezes altura. Base vezes altura para um retângulo é área, né? Quando você olha para cá, o produto da F pelas coisinhas que vão gerar aqui na partição vai ser altura vezes área. Vai formar vários retângulozinhos lá no domínio, né? Que é esse retângulo em vermelho. Altura, vamos pensar assim, altura vezes área da base. Área da base. Altura vezes área da base é o que vocês conheciam como volume, né? Então, a integral dupla, ela vai vir para generalizar um pouco ou muito a ideia de volume, porque até então, quando vocês vão lá fazer Enem, vocês sabem calcular volume de prisma, de cilindro e algumas coisas mais específicas. Agora a gente vai tentar calcular volume de qualquer coisa, iniciando por coisas onde a base é um retângulo bonitinho, tá? O volume abaixo dessa superfície aqui em azul. E aí, que vocês veem no vídeo lá, a construção é muito parecida com essa, tá? Que está aqui. Aqui era a função num representante CI vezes a amplitude do intervalo. Aqui, a integral que vai dar o volume vai ser a soma, né? Vai ser um somatório. E aí, como eu vou estar com duas variáveis, eu vou ter dois parâmetros, o i e o j. Vai ser a função nos representantes, que eu vou botar como x, y, j barra, vezes a área desses retângulozinhos, que é o ΔX vezes ΔY. Oi, peraí, minha gente. Rapidinho. Voltei. Bom, isso aqui acho que eu botei como ΔA no vídeo, não lembro, mas acho que é isso. E aí a gente vai fazer variar o ΔX, que lá em função de uma variável a gente fazia ir para zero, né? Era B menos A sobre N, a gente fazia o N tender a infinito. A gente vai fazer tanto o ΔX quanto o ΔY irem para zero, e aí isso fica o limite com N e M indo para mais infinito. Esse é o volume, e isso vai ser o que a gente chama de integral de A até B, da integral de C até D, de F de XY, de Y dx, nesse caso. Ok? Aí vamos para os exemplos que vocês tiveram dúvida, né? Primeiro, de soma de rima. Então, essa soma de rima a gente também não vai ficar fazendo exercício só de soma de rima, não. Porque
Essa é mais conta, né? Vocês devem ter feito o exercício de soma de rima lá em cálculo 2, não sei. A soma de rima é de onde vem a ideia, né? Como é que surge a ideia da parte de integral dupla? Como é que surge você sair disso aqui para isso aqui? Essa segunda parte já é o teorema de... A gente vai ver o do teorema de Fubini, né? Como calcular essas integrais sem ter que ficar calculando essas somas. Alguém teve dúvida para calcular a soma de rima no exercício? No vídeo? Tentaram reproduzir a conta lá do vídeo? Ou não? Sim, sim. A única coisa é que eu não sabia, eu não tinha conhecimento aquele artifício lá que o somatório de I igual a 1 até M era M vezes M mais 1 sobre Soma N, né? de I igual a 1 até N É de igual a I, N mais 1 sobre 2. Isso. Eu já tinha visto no livro do Stuart, no final, que tinha umas regrinhas dessas. Eu acho que quando vocês estão na escola, algum professor deve ter contado uma história que para descobrir a soma de 1 até 100. Quando vai falar de PA, que aí você soma esse com esse, e você percebeu, se você somar o primeiro número com o último, o segundo com o penúltimo, tudo vai dar 101, né? Aí dessa ideia daqui é que vem essa identidade do N mais 1 sobre 2. Mas, então, a dúvida é só mais para frente, né? É só o teorema de Fubini. Eu vou postar a lista de exercícios que eu tenho de soma de rima, porque aí vocês vão tentando fazer e eu acredito que deve surgir dúvida depois, tá? Sim, professora. Utilizando a definição, teve aquela lista que estava linkada lá no vídeo que a senhora passou. Eu não consegui aplicar no exemplo. Pronto, eu vou colocar ela lá no Classroom, eu vou colocar. E aí vocês vão tentando fazer, qualquer coisa na próxima aula eu faço com vocês. Porque aí mais gente tenta. É porque eu estava querendo deixar a lista maior, que eu não sei se você viu que era uma lista pequena. Deixa eu até, se eu compartilhar vai sair daqui. Mas era uma lista relativamente pequena que tinha. Aí eu queria deixar uma lista mais extensa. Eu estava querendo já pegar a questão do livro mesmo para que vocês tenham essa coisa de ter o acesso ao livro, que eu acho que a gente, quando bota uma lista que a gente digitou, geralmente vocês nem olham o livro, né, no decorrer do semestre. Não são todos, obviamente. Mas eu venho percebendo isso. Aí, estou nessa dúvida. Mas, enfim, eu vou colocar essa lista e qualquer coisa eu boto uma segunda. Uma coisa que eu não falei antes as listas de exercício, elas não são para entregar. Elas são para vocês irem fazendo e tirando as dúvidas aqui nesse momento da aula síncrona. Mas uma coisa que eu acho que é interessante é quem for fazendo pode, já tirar, escanear, né? Mandar imagem, enfim, tirar uma foto. E eu vou corrigindo e retornando. Isso aqui não está certo, isso aqui você está fazendo certo. Dando um retorno para vocês. Quem quiser ir fazendo, eu posso ir também fazendo isso, de ajudar nesse sentido. Essa primeira semana o assunto é mais de boa. Bom, aí vamos lá. A gente não vai ficar calculando integral por isso aqui. Se vocês pegarem o exemplo lá do vídeo, eu peguei um exemplo bem simples, acho que era... Deixa eu dar uma olhada aqui, f de x, y igual a x, y igual a x. Deixa eu dar uma olhada. É bem simplesinho. E já dá uma conta grande. Então, imagine que a gente fosse fazer uma conta de soma de rima com a função seno, com a função exponencial. Era isso mesmo, f de xy igual a xy, e o retângulo era 0,1, cartesiano 0,1, que isso aqui é uma das coisas mais simples possíveis. E já dá uma conta razoável. A gente já precisa de algumas identidades específicas, como essa que você falou, do somatório de I.
Se fosse uma função trigonométrica, a gente precisaria saber somatórios de funções trigonométricas, e eu acho que vocês não chegaram a ver séries. Se eu não me engano, não chega. Não vem. Vocês não têm. Vocês pagam séries e EDO depois dessa disciplina, vocês não pagam cálculo 4. Esse é o último cálculo, graças a Deus. Então, vocês nem sequer chegam a ver séries, que é o que a gente chama desses somatórios, de funções que não sejam funções simples, assim como como somatório de I, eita, que soma feia, soma de I ao quadrado, vocês nem sequer têm essa disciplina no curso. Então, de fato, não faz sentido a gente ficar fazendo soma de rima, tá? Então, o que a gente vai fazer, o primeiro grande resultado em relação a essas integrais é o teorema de Fubini, que é o segundo vídeo que está lá. Teorema de Fubini. Primeiro, que é de integrais iteradas. Espera aí. Que ele mostra, né? Aqui eu já tinha até colocado direto, porque na verdade isso nem era isso aqui. Aqui era a integral dupla sobre a região R de f de xy dA. Aí quando a gente passa o limite, o símbolo de somatório vira esse símbolo de integral, que é um S alongado, né? A f de xyj com limite vira a f de xy, e o ΔA vira o dA. É igual aqui, né? Aqui a f também vira f e o ΔX vira o dx. Mas, bom, o teorema de Fubini, ele garante que se eu estou com essa função f nesse retângulo AB cartesiano CD em R, e essa função é contínua, igual lá no cálculo N2, então calcular essa integral sobre a região R de f de xy, elemento de área dA, é a mesma coisa de calcular a integral de A até B, da integral de C até D, de f de xy, dy, dx, ou fazer a integral com a ordem inversa, né, dessas integrais, de C a D, é fazer a integral que a gente chama de integral iterada. Ou seja, calcular uma integral sobre uma região retangular no R2 é fazer a integral como vocês faziam lá no cálculo N2. Só que a gente vai fazer pedacinho a pedacinho. Aí o exemplo que você teve dúvida, porque aparece uma integral trigonométrica, né? Eu vou chegar nela, deixa eu achar aqui. É a letra B, não é isso? Era a integral... Isso, professora. Letra sobre B. R, tangente de θ. Tá certo. Raiz. Tá tão pequeno, né? Tá ruim para vocês verem aí. Para mim tá pequeno. Eu vou crescer aqui. Tangente de θ sobre raiz de 1 menos t ao quadrado dA. E o retângulo R é o retângulo de 0 e 0 ao meio. Esse aqui é da variável θ e esse aqui é da variável t. Beleza. É porque eu fiz direto, né? No vídeo ou não? Eu expliquei. Eu lembro mais não. Tô maravilhosa. Professora, você fez direto. Você só botou assim, ó, a integral da tangente de 1 sobre Pronto. raiz é igual a o... É proposital mesmo. Porque senão os vídeos ficariam enormes. Vamos lá, então. Pelo teorema de Fubini, fazer essa integral é fazer integral tangente 1 menos t ao quadrado. Aí você vai escolher quem que você vai querer fazer primeiro. A integral
em relação à variável θ ou em relação à variável t. Para ficar igual, acho que no vídeo eu faço primeiro em relação à variável t, não é isso? É, isso mesmo. Então, vou botar aqui de 0 a 1 meio dt, e aqui vai ficar de 0 a π sobre 3 dθ. Aí, vamos fazer essa integral aqui, que é a primeira integral que está dentro. Então, usar o teorema de Fubini a gente vai integrar o que está dentro e depois integrar a que está mais para fora, tá? Então, aqui vai ficar 0 a 1 meio. A tangente, vou botar aqui logo, melhor fazer assim. A tangente que está aqui, ela não depende da variável t. Então, em relação à variável t, tangente de θ é uma constante. Vocês lembram lá do cálculo N2? Vamos supor que a gente tivesse assim, 2x dx, tá? Fazer integral de 2x dx era a mesma coisa de fazer 2 integral de x dx. Porque o 2 era uma constante em relação à variável x, tá? Quando vocês estão olhando para a derivada parcial, mesma coisa. Se você está derivando em relação a x, você olha y como constante. Então, aqui vai funcionar da mesma forma. Como essa tangente de θ não depende de t, ela é uma constante em relação à variável, t. Então, isso pode ficar assim, ó, integral de 0 a π sobre 3, tangente de θ, e aí aqui fica a integral de 0 a 1 meio, 1 sobre raiz de 1 menos t ao quadrado dt dθ. Certo? Ô, professora, e você pode também fazer a multiplicação das duas integrais, né? Sim. A integral de tangente de θ... É uma consequência de Fubini. Pode sim. Quando cada uma não depende da outra variável, você pode separar em duas, tranquilamente. Multiplicando, mas só nesse caso. Essa integral, que isso aqui dá o arco seno. Por isso que eu fiz rápido. O arco seno de t, de 0 a 1 meio, ela é uma integral direta. Porque se você olhar as tabelas de derivação, você vai ver que a derivada de 1 sobre raiz de 1 menos t ao quadrado é justamente o arco seno de t, tá? Não, e eu acho que no vídeo... professora. Não, é ao contrário, a derivada do arco seno é isso. Eu acho que no vídeo eu devo ter falado assim, né? Foi pronto. Mas se você não souber nada de derivada, você vai pensar o seguinte. Quando a gente tem raízes dessa forma, a gente recaía no caso de substituição trigonométrica. A gente vai olhar as relações do triângulo retângulo. Vocês tinham 3 possibilidades lá do cálculo. Ou ia aparecer um termo do tipo a ao quadrado mais x ao quadrado, a raiz disso. Ou ia aparecer uma coisa do tipo x ao quadrado menos a ao quadrado, ou algo a ao quadrado menos x ao quadrado, onde esse a era uma constante. Vocês lembram disso? Ou vocês não chegaram a ver isso? Sim, eu lembro. Pronto. Sempre o termo que está positivo é o termo que está na hipotenusa do triângulo retângulo. Então, aqui nesse primeiro caso, a hipotenusa é justamente o termo da raiz. Nesse segundo caso, se eu relaciono isso com o triângulo retângulo, a hipotenusa vai ser o termo que está com o sinal positivo, que é o x ao quadrado, raiz de x ao quadrado. Então, vai ser x. E no terceiro, seria o a. A gente está com essa realidade aqui, né? Raiz de uma constante ao quadrado menos t ao quadrado. Então, a nossa integral vai ser... Eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa medindo 1, e aí eu vou dispor as coisas como eu achar melhor. Deixa eu apagar essa primeira parte. As coisas que eu digo são os catetos, tá?
Como a gente quer que apareça seno, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu pensar aqui no ângulo em T, né? Vou pensar aqui em T, não. Teta. Não vou botar teta, não. Porque senão vai ficar... Vou botar X mesmo. Vou botar alfa. Eu vou pensar aqui em T, tá? Então, seno de alfa, vamos pensar assim. É o quê? T sobre 1, né? T sobre 1. E qual é a medida desse cateto aqui embaixo? Qual é a medida do cateto aí embaixo? Vamos chamar isso aqui de B. O que é que eu sei num triângulo retângulo? Eu sei que B ao quadrado mais T ao quadrado é igual a 1. Então, B ao quadrado é 1 menos T ao quadrado. Então, o B vai ser a raiz de 1 menos T ao quadrado. Certo? Então, a medida aqui desse outro cateto é raiz de 1 menos T ao quadrado. Ok? O que é que a gente tem em relação a esse ângulo aqui? Como é que a gente vai fazer uma substituição trigonométrica? Então, a gente vai substituir coisas da variável t para uma variável que envolve funções trigonométricas. Quais as relações de função trigonométrica que eu tiro daqui? Eu sei que seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. E eu sei que cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, essa raiz que aparece aqui, eu vou tirar esses limites aqui por enquanto. Essa raiz que aparece aqui, nada mais é que o quê? Vamos ver se assim vai funcionar ou é melhor trocar o cateto. Acho que vai dar certo. É o cosseno de alfa, né? Isso. Assim não vai ficar igual o que está, não. Vamos fazer o contrário? Vamos pegar assim. Veja, não está errado. Só que quando a gente faz daquele jeito, a função que vai aparecer na integral não vai envolver o arco seno, vai envolver o arco cosseno. E não é o que a gente quer, tá? Quando a gente está com funções trigonométricas, a forma que a gente vai escolher os catetos aqui vai influenciar. Quando vocês estavam lá em cálculo 2, o livro ele especifica certinho o que tem que pegar para ficar igual aos exemplos do livro e as respostas ficarem iguais às respostas do livro. Mas não é a única forma de fazer. Acho que se a gente fizer assim vai ficar mais claro. Eu acho, né? Não sei. Mas não ia dar errado, né? Se fizesse daquela maneira. Eu acho que... Deixa eu continuar como estava. Para não ficar tão... Errado não dá. Eu acho que não vai dar igual. Ou eu tô doida. É mais fácil eu estar doida. Vamos lá, voltar. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é o resto da integral? Então, aqui vai ficar 1 sobre cosseno de alfa, né? Que é a raiz. E se T é seno, vai dar certo. Era isso mesmo. Certo? T é seno, né? Porque aqui, o seno de alfa deu T sobre 1. Eu estou fazendo devagar, vocês me falem se vocês estão entendendo. Então, T é seno de alfa. E quem é dt? Qual a derivada do seno? A gente Menos qual é a derivada? Cosseno. Né? Cosseno. Cosseno. Então, aqui dt vai ficar cosseno de alfa. De alfa. Aqui não é dt não, viu? É de alfa. Então, isso aqui fica integral de 1 de alfa, que dá o quê?
Qual é a integral de 1 de alfa? Vai ser alfa, né? Alfa mais constante. Isso, mais constante. Sem esquecer. Só que a gente começou a integral com t, né? A gente quer terminar com t. Aí a gente vai voltar para as nossas relações que a gente tinha aqui. Se a gente sabe que o t é seno, a partir dessa equação, como é que a gente descobre quem é alfa? A gente aplica a função inversa do seno. Qual é a função inversa do seno? O arco seno. Então, o arco seno de t vai ser o arco seno do seno de alfa, e o arco seno do seno de alfa é alfa. Então, isso aqui vai dar arco seno de t mais uma constante. Ah, entendi agora esse finalzinho aí. Foi porque quando eu vi no vídeo, o cara, ele pegava só que t igual a seno de alfa, aí ele já ligava direto para o final ali, que é arco seno de teta. Aí eu ficava, oxe, de onde é que ele pulou isso aí? Não, é disso. Agora, a outra forma de você ver é pela derivada, né? Você tem que y é arco seno de t. Aí você quer saber quem é a derivada do arco seno. O que é que você faz? Derivação implícita. Vocês viram em cálculo 1, derivação implícita? Sim. Pronto. Você aplica aqui o seno dos dois lados. Então, você chega aqui, seno de y é t. E aí você deriva implicitamente. Então, a derivada do seno de y vai dar cosseno de y vezes y'. E a derivada de t vai dar 1. Então, y' é 1 sobre cosseno de y. Só que você sabe que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é 1. Então, cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Pegando no quadrante em que as coisas são positivas e maravilhosas, isso vai dar raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Então, o cosseno de y é a raiz de 1 menos seno de y é t. Então, é 1 menos t ao quadrado. Então, a derivada do arco seno de t é 1 sobre raiz de 1 menos t ao quadrado. E se a derivada do arco seno é isso, então a integral disso é o arco seno. Aí são duas formas de você ver. Entendeu? Vocês estão sofrendo aí, vocês estão chorando do outro lado. Ou tá tudo bem? Eu achei que pela implícita foi mais fácil fazer. É mais fácil. É mais fácil. Essas integrais diretas, não tem problema vocês só colocarem não a resposta, tá? Mas é bom entender de onde vem, realmente. Aí vamos voltar para cálculo 3, né? Eu acho que eu vou... Deixa eu ver se eu faço o seguinte. Eu vou botar isso aqui do lado. E aí eu boto como... Depois eu mando isso para vocês, tá, minha gente? Bora, meu filho, me ajude. Eu vou botar isso aqui como rascunho. E aí eu vou fazer a integral aqui. Aí vamos lá. É como eu faço no vídeo, né? Essa primeira, a gente tem que a integral de 0. Não, vou fazer direto aqui. Então, aqui vai ficar igual a... Tem hora que esse negócio dá um bug e aí não pega. Aí eu fico com raiva. E tá tudo gravado com raiva. Eu sei não. Aqui vai ficar o arco seno de t, com t variando de 0 a 1/2, de θ. Então, fica integral de 0 a π sobre 3, de tangente de θ. Aí vai ficar arco seno. Aqui é teorema fundamental, né? É arco seno. Eita. Arco seno em 1/2 menos arco seno em 0. Aí, qual é o arco onde o seno dá 1/2? Quando é que seno é 1/2?
Quem lembra aí? Quando o ângulo é 30. Quando eu tô aqui com o círculo trigonométrico, que ficou bem bonito esse círculo. O seno é essa altura aqui, né? Quando é que o seno dá 1/2? Que ângulo é esse aqui? 45, né? 45. 45 é 30 mesmo, não? É 30. É 30. É porque meu desenho tá bem troncho, mas é 30 mesmo. Aqui vai ficar 30 em radianos é π sobre... Vai dar 30 π sobre 6, né? Então, vai ficar π sobre 6 menos. Onde é que o seno é 0? O seno é 0, mesmo esquema, né? Para o seno ser 0, o ângulo tem que ser 0. Então, π sobre 6 menos 0, dθ. Então, vai ficar, né? Π sobre 6. Vou tirar a constante. Integral de 0 a π sobre 3, tangente de θ, dθ. A integral da tangente, vocês entenderam como faz? Vocês lembram? Eu acho que é nesse vídeo que eu fiz alguma conta errada no final. Tem alguns vídeos que eu faço conta errada, porque eu sou desatenta. Não me julguem. E a integral de tangente, como é que a gente faz? Vou voltar aqui para o lado para o rascunho. Acho que fica melhor. Aí foi outra dúvida, porque no vídeo da senhora pegou e fez e deu ln, menos ln de cosseno, né? Aí eu encontrei acho que foi no, não sei se foi no livro. Secante, exatamente, secante ao quadrado de... É porque o ln, é o que eu estou dizendo, quando a gente trabalha com ln trigonométrica, coisas diferentes acontecem. O ln tem uma propriedade que é ln de a elevado a b, isso é b ln de a. Então, esse menos que está aqui, ele pode entrar como expoente. Cosseno de x a menos 1, que é o ln de 1 sobre cosseno. Só que 1 sobre cosseno é a secante. Não está errado, entendeu? É só uma outra forma de você escrever. Peraí, mas aí mesmo assim não é secante ao quadrado de x. Onde eu encontrei essa secante ao quadrado de x. Tá errado. Aí tá errado. ln da secante, né? ln da secante. Entendi. As funções trigonométricas, em geral, quando você tá fazendo integral de função, você sabe integral do seno, você sabe integral do cosseno. Lembrem, imagine que eu estou botando tudo certinho, né? Integral de tangente, cotangente, secante, cossecante, todas vão ser feitas por substituição simples, ou que a gente chama de mudança de variável. Todas vão ser feitas assim. Como é que a gente inicia essa integral? Como qualquer coisa. Como uma tangente, você viu uma cotangente, você reescreve a função. Tangente é seno sobre cosseno. O primeiro método que a gente sempre vai tentar de integral vai ser sempre o método mais simples, né? Que é mudança de variável. Para mudança de variável, vocês lembram como era? Ou ninguém lembra mais? A gente escolhia uma U. Eita, não é expressão não, esse aqui. Uma U, aí calculava... Era assim que vocês aprenderam, né? U, aí DU, aí substituía lá. Ou não? Sim. Pronto. Então, aqui a gente tem dois caminhos, né? Ou a U vai ser o seno, ou a U vai ser o cosseno. Se a U for o seno, a derivada do seno é cosseno. E se a U for cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Certo? Se eu faço essa primeira escolha, essa integral que está aqui vai ser reescrita de que forma? Ficaria integral, a U é o seno.
iria sobrar o cosseno de θ no denominador com o dθ. Então, esse não é um bom caminho, porque com essa escolha, eu não consigo eliminar esses termos com θ. Então, muito provavelmente, o caminho melhor é esse que está aqui. Vocês não estranhem como eu faço as integrais, não, que eu faço as coisas assim, porque eu acho que integral não é que nem derivar, né? A derivada a gente... é regra do produto, aí você vai lá e faz. Integral, você tem várias decisões a tomar e, às vezes, mais de uma vai levar no caminho certo. Então, é bom a gente fazer essa análise, vocês darem ideias, a gente seguir na ideia de vocês e ver se foi uma ideia que gerou uma resposta coerente ou não. Bom, se eu escolho U como sendo cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Então, essa integral vai ficar... Calma aí. Vai ficar integral. Cosseno, a gente chamou de U. Seno de θ dθ, por essa relação aqui, é menos du. Então, eu vou escrever assim, menos 1 du, tá? Então, isso é menos integral de 1 sobre U du. Qual é a integral de 1 sobre U? Ln do módulo de U mais uma constante. Então, isso é menos Ln do módulo do cosseno de θ mais uma constante. E aí, por aquela relação do Ln, se você colocar esse menos para dentro como expoente do cosseno, vai ficar Ln da secante de θ, mais uma constante. Então, voltando para cá, isso vai dar π sobre 6, Ln da secante de θ. Eu acho melhor deixar com cosseno por causa dessa parte aqui. Eu vou deixar como estava antes. Menos Ln do cosseno de θ, com θ variando de 0 a π sobre 3. Eita, fechou. Então, fica π sobre 6, menos Ln cosseno de π sobre 3, menos com menos vai dar mais, Ln do cosseno de 0. Então, isso dá π sobre 6. Aí, aqui é só a conta, né? Não tem mais o que fazer, não. Quanto é o cosseno de π sobre 3? Π sobre 3 é 180 dividido por 3 é 60. Quanto é cosseno de 60? Um meio, né? Alguém está aí? Enfim, aqui é conta. Cosseno de 0. Quanto é cosseno de 0? Nem o cosseno de 0? 1. 1 é, olha aí. E Ln de 1? Alguém lembra? Quanto é Ln de 1? Eu acho que é 0. É 0. Qual o expoente da exponencial que faz com que a exponencial elevada a L dê 1, né? Então, aqui é 0. Aqui vai ficar menos π sobre 6 Ln de 1 meio. E aí é isso. Se quiser fazer esse expoente vir aqui para dentro, ficar π sobre 6 Ln de 2. Enfim, aqui é propriedade de Ln, mas deixando assim já tá bom. Aí você percebe o quê? O que é que vocês percebem? O que é que teve de cálculo 3 aqui? Cálculo 3 aqui teve só
a ideia de que integrar sobre um retângulo é fazer a integral integrada. Não é verdade? Daqui para frente é tudo cálculo N2. Tudo cálculo N2. Cálculo N2, cálculo N2. Não tem mais nada aqui que seja dessa disciplina. Essa primeira parte do curso, que é destinada a integrais duplas e triplas, são coisas que vão solicitar muito que vocês lembrem de integral lá que vocês viram na disciplina passada. Quando passar disso, vocês vão, quando chegar a integral de linha, integral de superfície, aí tem umas coisas mais específicas da disciplina. A parte de integrar em si muda, né? Mas esse iniciozinho é lembrar de cálculo N2. Então, é importante, de fato, que vocês façam esse exercício de casa, tá? Depois que a gente integrar em regiões gerais, para a semana que vem, a gente, em regiões retangulares, né? Que a gente está pegando retângulos para integrar. Só que você calcular volume quando você tem uma base retangular dessa superfície, não é algo tão novo para a gente. A gente vai querer calcular volume quando eu tenho uma base esquisita, certo? Para a minha superfície, quando eu tenho uma base esquisita. Então, e no fim das contas, essa base esquisita aqui, calcular essa integral vai ser basicamente calcular integrais como está feito aqui antes, tá? Então, o tempo todo, vocês vão estar integrando e usando coisa de cálculo 2. Então, quem se assustou com o vídeo porque não está lembrando de cálculo 2, vá revisar cálculo 2 antes de qualquer coisa. Ou assim, vá seguir no assunto, mas chegou nessa integral como... Deixa eu ver quem foi que falou. Tiago, não foi, Tiago? Como o Tiago chegou... eu não lembro como é que faz a integral com essa raiz quadrada. Pega um vídeo de substituição trigonométrica e lembra essa parte. Chegou nessa integral da tangente, pega um vídeo com integral de função trigonométrica e lembra essa parte. Porque vocês vão ser solicitados dessas coisas, tá? O tempo todo. Alguém tem mais alguma dúvida? Essa primeira semana é pouco assunto. Deixa eu olhar aqui a lista que eu vou passar para vocês. Eu acho que eu já vou até passando. Enquanto vocês estão aí calados, dormindo, vendo o Instagram já. Já é 2h20, né? Na lista tem dizendo que tem questão para entregar, mas não vai ter não, tá? Acho que eu vou até tirar isso aqui tudo. Tem questão de gráfico também, professor? Na lista? Não, essa lista eu acabei de botar. É tudo de integrar, só que qual é a questão? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. 2 segundos. Aqui achei. O assunto dessa semana, para a gente começar com calma, ele está contemplado nessa lista na questão 1, que é a integral de rima, e na questão 2, só até o item D. O item D, tá? O item D. Quando chega item FG e daí por diante, a gente vai estar integrando em regiões diferentes. Na verdade, não é o item C só. Ó, quando chega aqui no item D, percebam que, nesse exemplo aqui, a região é uma região em que o Y varia entre 1 e 2, mas o X varia entre Y menos 1 e 1, tá? Então, para a gente montar essa integral, primeiro a gente vai ter que fazer o esboço desses gráficos. Então, tem gráfico
Tem esboço de gráfico especificamente agora? Não tem na questão o esboço e o gráfico, mas a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é esboçando o gráfico, porque a gente precisa conhecer essa região e conhecer os limites de integração, é o que vocês vão ver na próxima semana, no vídeo da próxima semana. Eu vou ajeitar a playlist, era porque eu deixei tudo para fazer de última hora, e aí eu tive essas emergências aqui em casa. Mas eu vou fazer a playlist, porque quem quiser ir adiantando o vídeo e fazendo questão antes, tudo bem, certo? Não tem problema. Eu boto semana a semana porque é importante que vocês terem uma organização para também não achar que tem que estudar tudo de cálculo de uma vez. Mas a questão é, essa semana é destinada, quando eu boto o assunto mais leve, é destinada basicamente a vocês tentarem relembrar essas coisas de cálculo 2, sabe? Porque aí quando a gente começar aqui, nesses itens em que você precisa esboçar gráfico, se você não tiver lembrado um pouco lá do cálculo 2, vocês vão ter que lembrar cálculo 2 e esboçar gráfico lá do cálculo 1, que vocês viram em cálculo 1, né? Esboço de gráfico. Eu acho, eu não sei o que vocês pagaram. E aí vai virando uma bola de neve, porque você começa a ficar meio angustiado que não está entendendo o cálculo 3, quando na verdade você não está entendendo o que veio antes. Tá certo? Então, eu acho que é interessante isso. Vocês têm o livro do Stuart, todo mundo? Alguém não tem? Alguém nunca viu esse livro? Ou como é? Eu consegui acessar pela minha biblioteca, estava lá. A minha biblioteca, ele tá. Então, no Stuart, se você vai... Eu tô com um computador que não tá com o meu Stuart. Eu vou olhar na minha biblioteca aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu achar rapidinho. O ruim da minha biblioteca é você ficar entrando, né? Assim, acessando, eu acho meio... Deixa eu achar aqui. Todo mundo aqui acessa a minha biblioteca, já acessou. Aí, quando vê o site da Rural está fora do ar, acontece frequentemente. Ou é minha internet que está boa, também acontece frequentemente. Enfim, não está abrindo, não. 7 dias depois. A parte do livro que começa esse assunto do Stuart é no capítulo 15, eu acho. Deixa eu ter certeza aqui. É capítulo 15. Capítulo 15. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Pronto, é capítulo 15. E aí, ele inicia fazendo essas construções direitinho, fala rapidamente do teorema de Fubini. Mas logo na seção, vou botar aqui para vocês olharem, na seção 15.1, eu posso até depois mandar um print. Tem vários exercícios. Aí eu recomendo, assim, fortemente, inclusive alguns dos que eu passei, que vocês tentem fazer os exercícios do 15 ao 34. Professor, eu preciso fazer todos? Não precisa fazer todos. Precisa fazer para você perceber se você lembra de cálculo 2 ou não. Porque esses exercícios têm coisas muito simples, tipo o 15 mesmo, é integrar função polinomial. Aí, quando chega no 18, é integrar seno, integrar cosseno, aí você vai percebendo se você lembra ou não. Certo?
Eu recomendo até que faça só os ímpares. Pega o 15, o 17, o 19. Por quê? Porque os ímpares no Stuart ele tem gabarito, né? Então você vai, faz e confere. Faz e confere. Quando eu paguei cálculo, há muitos anos atrás, eu fiz isso. Eu respondia os exercícios ímpares do Stuart para ganhar confiança. Porque você vai fazendo e vendo o gabarito do que acertou, você vai ganhando confiança que você está sabendo. E aí, quando eu sentia que, eu já estou sabendo isso aqui bem, aí eu pulava para outro estilo de questão, certo? Então, e o que eu vou seguir da aula é justamente o que está no Stuart. A seção 15.2, a criança gritando agora, a segunda criança, é justamente integral em região geral. Aí quem quiser já ir estudando também pode ir vendo. Aí vocês vão ver bastante gráfico, bastante esboço de gráfico. Eu acho que por essa semana é isso, porque o assunto é muito, assim, tem pouca coisa nesse iniciozinho, tá bom? Vocês têm alguma dúvida ainda? Tem alguma coisa do vídeo que não ficou claro? Tem algum exercício que tentou fazer e não conseguiu? Acho que não, né? Estão todos calados. Se você pudesse dizer qual era a resposta da letra C, que você disse que ia deixar para casa, que você passou 3 questões, aí fez as 2 primeiras letras e a última não fez, só para dizer a resposta, só para conferir. Assim, a resposta eu não vou ter, não, só se eu fizer. Deixa eu ver qual é. É no vídeo de Teorema de Fubini, né? Isso. Deixa eu ver qual é. Talvez seja uma questão do Stuart essa. Deixa eu ver se for, pode ser que tenha gabarito. Se não, eu posso fazer e mandar mais tarde. Se for do de Stuart, eu tenho um livro com respostas das ímpares. Ela é do Stuart, mas é uma pá. Eita. É uma questão pá. É uma questão pá. Eu vou fazer... Não vou fazer ela aqui para vocês, porque senão vai perder o exercício. Mas eu mando a resposta. Eu faço ela rapidinho e mando. Só para a senhora ver se eu estou indo pelo canto certo. Eu fiz a primeira integral, aí dá logaritmo. Não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Oi, meu amor. Meu amor é o filho, tá? Deixa eu pedir para ele fazer mais silêncio. Rapidinho. Minha gente, eu não vejo a hora da aula presencial. Eu sei que tem pessoas aqui que estão torcendo, que continuam online, mas eu não sou essa pessoa. Eu estou na torcida por aula presencial, professora. Aqui em casa é muito caos. A criança entrou aqui, aí já quer bagunçar, aí, olhem. Aí quando vê, deixa eu botar aqui. Vamos fazendo junto, então, Tiago? Você vai dizendo que você tentou e a gente vai fazendo. Deixa eu botar aqui. É a integral. Eu fui uma grávida da pandemia, então eu vivi caos demais aqui nesse tempo de pandemia. E a região R é o retângulo. Aí tem um filho de quase 3 anos, 2 para 3 anos, e uma de 1 ano. É uma loucura. Vamos lá, integral vai ficar assim. Como foi que você dispôs os limites de integração, Tiago? Estás aí ainda? Eu botei a primeira integral de 1 até 2, a outra de 1 até 3. Aí 1 sobre 1 dx dy.
dx dy, certo. Aí eu peguei e pensei aí pegar todo o denominador e subir ele a menos 1, e aí fazer por substituição, fazendo u igual a 1 mais x mais y. Certo. Você acha que precisa colocar aqui em cima, especificamente? Não, foi só Vou porque... seguir o que você foi pensando. Aí depois a gente vai avaliando onde é que poderia ser mais rápido ou menos, tá? Vamos fazer essa integral aqui sem nada, no cantinho. A integral de 1 sobre 1 mais... Tá tão feio aqui. A integral de 1 sobre 1 mais x mais y dx. É dx primeiro, né? eu já percebi aqui que realmente não precisava eu ter botado para cima, já ia cair. Eu fui e voltei só. É o que eu ia dizer. Você vai e vai voltar. Eu imaginei que isso iria acontecer. Para quem está assistindo e não chegou a pensar nessa questão, sempre tentem fazer um paralelo com o que vocês viram lá do cálculo 1, tá? Imagine que vocês estivessem com cálculo 2, com integral assim, 1 mais x dx, só isso, tá? Aí, qual é a primeira coisa que você tenta? Sempre no integral. Você vai tentar sempre ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil das técnicas de integração é substituição simples, tá? E aí, nessa coisa que a gente está aqui, nessa integral em azul, muito provavelmente vocês fariam u igual a 1 mais x, então isso se transformaria na integral de 1 sobre u, né? Porque u é o denominador. Derivada de 1 em relação a x dá. Derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Então, du é 1 vezes dx, então isso ficaria a integral de 1 sobre u du, que é o ln, tá? Então, se isso está funcionando aqui, muito provavelmente vai funcionar nessa integral em vermelho. Por quê? Apesar de estar esse y ali a mais, o y em relação à variável x é uma constante. O peso dele nessa conta é igual ao peso do 1. Ele não vai fazer uma grande diferença, né? Então, vou apagar tudo isso. E vamos lá seguir, que eu acho que foi o que o Tiago fez, né? Chamou u de 1 mais x mais y, não foi isso? Isso mesmo. Aí agora, a gente vai derivar u em relação a x, tá? Derivada parcial. Eu vou botar assim direto, mas é pensando numa coisa meio de derivada parcial, tá? Não está escrito matematicamente formal não, mas é isso que vocês vão pensar. Derivada de 1 dá 0, derivada de x dá 1 e derivada de y em relação a x dá 0. Então, du é 1 vezes dx. Então, isso fica integral de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u du é ln do módulo de u mais uma constante. Então, isso é ln do módulo de 1 mais x mais y mais constante. Esse módulo eu vou até tirar, porque o intervalo da gente só é tudo número positivo, né? Tanto x quanto y tá... E aqui é tudo soma, então não vai ter problema com domínio do ln. Então, aqui fica integral de 1 até 2. Essa integral aqui, que é a primeira que a gente vai fazer da integral iterada, vai dar ln de 1 mais x mais y, com o x variando de 1 até 3, dy. Eu vou colocar isso mais para baixo. Depois, quando pegar essas notas de aula, tá tudo desorganizado, mas vocês vão entender. Então, aqui vai ficar, né, integral. Foi isso que você fez, Tiago, até aí? Foi sim. Aí então, vai ficar... ln de 4 mais y menos ln de 2 mais y. 4 mais y menos ln de 2 mais y dy. E daí para frente, o que é que tu fizeste? Eu peguei e fiz a integral de 1 até 2 de ln de 4 mais y
dy menos a integral de ln 2 Separa mais em y. duas. Separei em duas. Certo. Separei também. E aí? Aí eu acho que substituição de novo, né? Você fazer o 4 mais y da primeira igual ao u, deriva, porque aí vai dar 1 de novo, aí vai ficar a integral de ln u em relação a du. A integral do ln é por partes. Não sei se tu se recorda disso. A integral... Toda vez eu vou tirar esse lápis daqui, que eu estou trocando toda vez. A integral de ln, vou chamar assim, de v dv. Vocês lembram? Outra pessoa aí lembra como é que faz? Quem não lembra, lembrará, tá? Não vou fazer, não. É partes. É integração por partes, que é aquela UV menos integral de V du, tá? Dá... Meu Deus, eu preciso lembrar. V ln de V menos 1, eu acho, né? Eu acho que é. É assim? Tu chegou a fazer isso aí? Não. É isso mesmo. A integral do ln de alguma coisa é isso aqui, certo? Eu lembro que você pega um é gy, g', né? Você pega uma como sendo a derivada e pega o outro como sendo a função, né? Aí você faz gf. Não, a integral do ln, vou pensar assim, ln de x dx. Você chama 1 de u, a integral por partes é assim, integral de u dv é uv menos integral de v du. Então, você vai chamar um de u e o outro de dv. Como é que você faz essa escolha? Quem você chamar de u, você vai precisar derivar. E quem você chamar de dv, você vai precisar integrar. Então, o que é que você acha mais fácil? Derivar o ln ou integrar o ln? Derivar o ln. Né? Porque você quer descobrir a integral. Então, você vai chamar u, vai ser o ln de x, e o dv vai ser o que sobrou, que é o dx. Então, derivada do ln de x é 1 sobre x, e a integral de dx é x. Então, por essa formulazinha que está aqui, né, vai ficar uv, então x ln de x, menos integral de v du. Então, menos integral de v d, aqui é du, tá? De v du, menos integral de x, 1 sobre x dx. Esse x vai cancelar com esse, e a integral de 1 dx é x, mais uma constante. Colocando x em evidência, vai ficar isso que eu tinha dito antes, que é a integral de ln de alguma coisa, essa alguma coisa, polinômio de grau 1, tá? É v ln de v menos 1. Aí, o que você estava falando faz sentido. Vamos... É tudo cálculo 2, minha gente. Todo mundo chorando do outro lado. Pensando, meu Deus, nunca mais achei que ia ver isso na minha vida. E tá aqui de novo. Porque quando eu fazia por substituição, eu sempre pensava, o que está composto tem que estar multiplicando fora. Então, é como se você tivesse 1 vezes ln, 4 mais y. Só que quando você deriva o que está dentro ali composto, né? Dá o 1 de fora. É por isso que Mas é o que eu vou fazer. Eu vou fazer só a do 4 mais y e a outra vai ser similar, tá? Vou chamar de v, para não confundir com o que estava antes. Que é o que você fez, né? Chamou de 4 mais y. Aí dv vai dar dy, não é? Então, aqui vai ficar integral do ln. 4 mais y é o v e o dy é dv. Ok? Isso. Por essa conta que fizemos aqui anteriormente, que está aqui em cima ainda do resultado, aqui, ó. Tá dando para ver? Tá, né? Isso vai dar v ln de v menos 1, mais constante. Então, vai ficar
4 mais y, ln de 4 mais y, menos 1 mais constante. Então, vou botar um asterisco aqui verde aqui em cima, que aí vocês veem o asterisco lá embaixo depois. Isso eu vou apagar. Então, aqui vai ser o quê? Vai ficar 4 mais y, ln de 4 mais y menos 1, menos a conta do ln de 2 mais y é igual, tá? 2 mais y, ln de 2 mais y menos 1. Com y variando de 1 até 2. Então, vai ficar... Aí vai fazer conta agora, né? 6 ln de 6 menos 6 menos 4. Vou deixar assim. ln de 6 menos 1 menos 4 ln de 4 menos 1. Eita, conta. Menos 5. Tá entendendo o que eu tô fazendo? Aham. Tô substituindo y por 2 e agora tô substituindo y por 1, tá? E aí, com esse menos vai ficar mais 2 mais 1, 3. ln de 3 menos 1. Então, isso vai ficar 6 ln de 6 menos 5 ln de 5 menos 4 ln de 4 mais 3 ln de 3. Aqui fica menos 6 mais 4 menos 2 mais 5 menos 3 menos, se eu não errei conta, menos 3 menos 6. Posso ter errado a conta, tá? Minha atenção, ela não é das melhores, não. Menos 6, mais 4, mais 5, menos 3. Então, dá 9, dá 0, né? Isso, dá 0. Dá 0. Então, a conta dá essa aí. Terminou. Mais um exemplo que tudo isso é o quê? Cálculo 2, né? A conta toda aqui, tudo é a gente lembrando coisa de cálculo 2, tá? Aí, vou botar aqui um asterisco, que é essa primeira conta. Aqui, um em azul, que é essa conta que tá aqui. E o verde é essa conta que tá aqui. Depois vocês... Vou separar isso aqui que ficou errado. Depois vocês vão tentando identificar onde tá cada conta. Que eu vou mandar isso para vocês, tá? É isso, minha gente. Peguem a lista, vão ver o vídeo e vão fazer exercício. Eu vou botar aqui, é porque eu tenho esses vídeos. Eu não vou regravar tudo, porque minha vida, ela é um caos, assim. Mas eu confesso que eu queria regravar muitas coisas aqui, que eu acho que não tá das melhores, não. Mas é a vida. Eu vou botar aqui no chat uma playlist que foram desses vídeos que eu gravei lá no início da pandemia. Então, tem um monte de besteira. Mas tem muita conta, certo? Tem muita conta dessas integrais, assim, eu fiz um monte de exemplo, um monte de exemplo. Então, para quem está com dificuldade de lembrar, às vezes, sei lá, está fazendo uma conta, aí aparece uma função trigonométrica, e não lembra como é que faz a integral com função trigonométrica. Então, vai lá no vídeo de integral de função trigonométrica. Aí vocês podem achar como é que eu fiz esse exemplo. Eu meio que sentava assim e ia fazendo questão, sabe? Então, não tem nada, não tem edição nenhuma, não tem nada. Só tem leseira eu falando, mas tem questão lá e talvez ajude vocês. Provavelmente vai ajudar.
E aí é isso. Acho que por hoje é isso. Estou tentando lembrar se tem alguma coisa mais para falar, mas se eu lembrar depois, eu vou dizendo. Façam exercícios e qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo do WhatsApp em horário comercial, tá, minha gente? Por favor, não mandem mensagem meia-noite, essas coisas não, porque é complicado. Enfim, é isso. Até quarta que vem, só, tá? Só quarta que vem que a gente tem essa aula de novo. Na segunda eu coloco os vídeos da semana e mais exemplo, tá bom? Para serem feitos. Tchauzinho. Boa tarde aí. Tchau, professora. Muito obrigada, professora. Participe, eu sou pessoa carente, estou com saudade da aula presencial. Se Tá bem, rolar, eu vou professora. chorar. Tá bom. Tchau, se cuide. Tchau, valeu.